Boa tarde, pessoal. Boa tarde, galerinha. Então, vamos começar o nosso bate-papo. Daqui a pouquinho vamos começar aqui uma reflexão da Palavra de Deus. E vai ser muito bom ter esse momento aqui com você. Obrigado desde já porque você está chegando. Pela manhã nós tivemos um bate-papo muito legal sobre a lição da Escola Sabatina. E a gente começou com o bordão. E aí, vamos estudar a lição? E foi muito top, foi muito legal. Tivemos mais de 700 pessoas conectadas, um alcance para cima de 5.000 pessoas. E foi muito bacana ter passado esses momentos aí com vocês nesse processo super especial. Então, estudar a lição foi uma experiência top aí, um alcance abrangente, muito legal. E eu agradeço você por estar destinando esses momentos agora para nós estarmos juntos aqui, para falarmos sobre algumas coisas. Já vi o pastor Jadson aí na área, já vi o pastor Daniel também. Obrigado, galera da Missão Sergipe, obrigado, galera da Associação Bahia Central, da ABAC. Hoje é o Dia Mundial do Jovem Adventista, parabéns para você. Nós colocamos no nosso feed, junto com todos os departamentais aí, um grupo muito seleto e também um vídeo muito especial dedicado a você, ao seu dia, em gratidão ao nosso Deus, enfim, alguma coisa para você refletir nesse dia super especial. Vamos tratar de alguns assuntos rapidamente, o nosso tempo é muito curto, nós só temos de 16 às 17. Em primeiro lugar, porque a live só dura 1 hora. E em segundo lugar, porque às 17 horas nós temos a live da divisão sul-americana, com um super culto jovem para toda a divisão, feito pelo nosso líder de jovens, o pastor Carlos Capitelli, às 17 horas nos Jovens Adventistas Brasil. E você vai estar conectado junto lá. Enquanto isso, vamos dar uma corrida aqui. Um abraço muito grande para a galera da Bahia, para a galera de Sergipe, Associação Bahia Central, Associação Bahia Sul, Bahia Norte, Bahia Sudoeste e a galera também da Missão Sergipe. Muito obrigado por vocês estarem aqui se conectando conosco. Alguns nomes vão surgindo aí, gente de Itabuna, Bahia, como Pedro, por exemplo, gente de outro Samambaia do Sul também aparecendo por aqui, galera de Florianópolis presente também, o Alan também está por aqui, galera de Madrid, lá na Espanha, um beijo grande para o pessoal da Espanha, alô Bahia, galera de Porto Velho, um abraço, nosso presidente da União Leste Brasileira, pastor Stanley Arco, também está por aqui, obrigado pastor pela sua presença. E galera de Floripa também, muito obrigado. E mais uma vez, obrigado por ter acompanhado também na parte da manhã nosso estudo da lição da Escola Sabatina. Eu tenho alguns recadinhos básicos para dar para vocês aqui em relação ao Ministério Jovem. Tá? Primeiro, agradecer porque vocês já estão participando há alguns dias da nossa superação solidária. Já foi lançado alguns desafios aí, alguns flyers com desafios especiais, para que a gente, embora estejamos dentro de casa, embora estejamos em quarentena, isso não significa que estamos inativos quanto à responsabilidade que temos de pregar o Evangelho, certo? Então, em relação a isso, a galera fez aí já alguns desafios. Eu já vi muitas postagens e agradeço por isso, de pessoas que já estão separando roupas no armário para doação. Você está dentro de casa, mas já está fazendo alguma coisa, separando roupas no seu armário para doação. Uma galera também que está se oferecendo para os vizinhos que são idosos, colocando bilhetinhos por baixo da porta, dizendo, olha, se você precisar, por acaso, ir à farmácia, ao mercado, conte com a nossa ajuda. Nós estamos disponibilizando a nossa ajuda para você, para que você não tenha que correr um risco maior por ser, então, o indivíduo que está no grupo de risco. E aí, fazendo isso pelos idosos, a galera mostrando a maior solidariedade, o maior amor ao próximo. E isso é lindo de se ver. Outra coisa, hoje o pessoal foi desafiado, desde ontem o pessoal foi desafiado a hoje no culto com o pastor Ayrton, todo mundo ter convidado pelo menos 5 pessoas para acompanharem através das redes sociais, cada um nas suas respectivas residências, o culto que o nosso presidente da divisão sul-americana ofereceu. Muito legal, muito top e foi muita bênção. Então são os desafios que os jovens estão se envolvendo mesmo sem sair de casa. Gente dando estudo bíblico por intermédio do WhatsApp, professores de classe de escola sabatina de jovens, adolescentes e adultos fazendo da Zoom a ferramenta para o encontro da escola sabatina, de modo virtual, mas ainda assim acontecendo. E muito legal toda essa movimentação. Deus seja louvado, porque você não está inativo,
porque a quarentena não significa descanso missionário, a quarentena não significa inatividade na missão, muito pelo contrário, o pessoal, cada um, segundo o seu propósito, suas possibilidades, estão realizando o que precisa ser feito. Isso é a igreja de Deus, não é uma igreja que se restringe simplesmente ao templo, mesmo porque a igreja não é o templo somos nós, o templo do Espírito Santo, nós somos a igreja de Deus e somos a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza, coluna e baluarte da verdade. Então, parabéns pelo envolvimento de todo mundo, é lindo perceber essas ações a despeito de estarmos cada um em nossas respectivas residências, com todo o processo de contato, isolamento. E é claro que o brasileiro tem uma mania muito grande, o brasileiro tem uma capacidade interessante de enfrentar a crise. Aí o pessoal começa com aquelas piadinhas, começa com aquelas mensagenzinhas. Já teve gente me mandando uma mensagem: "Ai, pastor, foi a mulher que inventou o coronavírus, cancelou o futebol e conseguiu prender o homem dentro de casa." O pessoal é criativo demais, cara, é criativo demais. Outros disseram: "Olha, tô um tempão já em casa, não saio de casa para nada, e não é que eu comecei a conversar com a minha esposa e descobri que até que ela é gente legal, até que é gente boa." O pessoal não para por aí. O outro me disse assim: "Pastor, primeiro dia de quarentena, comprei comida para 15 dias, já comi tudo, então estou tomando um mau prejuízo." Então vamos lá. Enfim, é o jeito bem humorado que o brasileiro tem de encarar as coisas mesmo diante de grandes desafios. Mas esse nosso jeito bem humorado de ser e de enfrentar os problemas também não nos faz vedar os olhos para ver a gravidade da situação, a importância com que devemos encarar cada um desses aspectos que têm sido colocados diante da gente, e nós não vamos recuar no que diz respeito ao cumprimento da nossa missão, porque se Deus providenciou essa ferramenta para nós, que é a capacidade de entrar em conexão de modo online, vamos utilizá-la da melhor forma possível para termos então acesso às pessoas, ainda que pelas redes sociais, certo? Isso significa que nós não vamos perder o foco mesmo diante dos nossos desafios. Deixa eu acender um pouco a luz aqui para que eu tenha uma capacidade de visualização melhor, que vai escurecer daqui a pouquinho, para a gente não ter aqui o ambiente comprometido e muito pelo contrário, não perdermos a qualidade. Ok, vamos dar algumas informações para vocês aí, além dessas ações solidárias, além da... Ok, está falando com você a respeito de algumas coisas que precisam ficar esclarecidas. Primeira coisa, temos diante de nós o nosso Super Acamp Já, versão online. Qual que é a data do Acamp Já, versão online da União Leste Brasileira? Estados Bahia e Sergipe. 24 a 26 de abril é a data do nosso encontro, desde a sexta-feira à noite até domingo meio-dia, certo? Nós desafiamos para que cada um reúna a sua base, cada um tivesse a chance de fazer a inscrição no sistema de gerenciamento do Ministério Jovem, e o pessoal ia estar com a sua base de 15, 20, 35 pessoas reunidas em algum lugar. Há alguns lugares onde a periculosidade está um pouco mais avançada, e em função disso houve questionamentos de alguns dias para cá. Pastor, ainda que sejam 20 pessoas, ainda que sejam 30, ainda assim é um risco. Cada um na sua própria casa é o melhor. Beleza, eu concordo. Então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos desafiar você de duas modalidades. Número 1, você pode escrever a sua base, se forem poucas pessoas, aproximadamente 10 pessoas se compõem uma base aí, o pessoal pediu para reconsiderar o número. E a outra coisa que estamos levando em consideração para facilitar é o seguinte: tá todo mundo em casa, não tá? Cada um com a sua família, sim ou não, certo? E se não há possibilidade de repente juntar a sua base, há possibilidade de juntar a sua família, sim ou não? Então nós estamos desafiando você inscrever a sua família para participar no Acamp Já online. Ou seja, para que ninguém fique de fora deste envolvimento pela internet da Juventude da União Leste Brasileira, você jovem pode inscrever a sua família para participar com sua família no Acamp Já online. Porque aí os jovens estarão na sua casa, não precisarão se reunir por base, e você poderá se inscrever
com a sua família para participar. E qual é a bênção da inscrição da família? Ah, e se eu escrever meu pai, minha mãe, tá, não sei o quê, todos receberão a lembrancinha que estamos preparando com muito carinho para que você tenha a chance de ter uma recordação do Acamp Já online, beleza? Ah, pastor, eu estou na minha casa sozinha, minha família não vai se inscrever e eu quero assistir sozinho, então, olha, bom é que você esteja com a sua família, mas as inscrições elas poderão ser realizadas para que você participe com o grupo da sua família, se você não conseguir reunir a sua base. Se você inscrever a sua base, beleza, é lá no sistema de gerenciamento de clube, porque nós estamos agora esticando as inscrições para o dia 15 de abril. Até o dia 15 de abril, todas as bases poderão fazer suas inscrições pelo sistema de gerenciamento de clube. Pastor, e se eu for inscrever a minha família, porque eu não vou me misturar com a base, aqui está difícil aqui na minha região, nós vamos fazer por família, e a gente vai participar aqui em casa, meus irmãos, minhas irmãs, e meus pais e tal, nós vamos fazer em família, beleza. Então também tem uma solução para você. Você não consegue cadastrar sua família no sistema de gerenciamento do Ministério Jovem. Por quê? Porque lá é só o pessoal das bases que já estão cadastrados e o seguro anual e etc. Assim, você vai ter que trabalhar com a inscrição no portal da União, que é a intranet. Você vai digitar lá, portal ulb.org.br/inscrição e a partir de domingo, amanhã, a minha secretária estará disponibilizando para você online a sua inscrição, sua e da sua família, a partir de amanhã. Portal ulb.org/inscrição. Aí você vai lá e dá uma futucada lá que você vai achar a opção para inscrição do Acamp Já online. Se você vai se inscrever com a sua base, até o dia 15 de abril no sistema de gerenciamento do Ministério Jovem. Se você vai se inscrever com a sua família, você vai acessar o portal da intranet, o portal ULB, portal ulb.org.br/inscrição. Vou até digitar aqui, ó, e vou fixar portal, ok? Salvador colado aqui, ó, tô recebendo a mensagem da galera, ok? Pastor Stanley já digitou aqui e eu vou fixar o comentário do presidente. Então você tá vendo aí o comentário do presidente fixado aqui, ó, ulb.org, ok? Só tem que digitar portal, pastor, portal ulb.org, mas acho que assim também funciona, portal ulb.org/inscrição. Pergunte-nos aí depois no direct, a gente vai estar respondendo, vai ser mais ou menos isso daí. Só confirma aí direitinho que a gente fixa aqui o endereço direitinho. Galera da Associação Bahia presente, a galera também presente aí da ABAC, a galera presente de Sergipe, Missão Bahia Sudoeste, ok? Tamo junto aí, a Patrícia Santiago. Patrícia, você apareceu aí, Patrícia é minha secretária, coloca o endereço do portal aqui, se é esse mesmo aqui do pastor Stanley, dá uma confirmada. A BAC está colada no Acamp Já online. Então, gente, estamos dentro de casa, mas a igreja não está morta. Estamos dentro de casa, mas não estaremos parados. Estamos dentro de casa, mas não deixamos de ser adventistas, não deixamos de ser cristãos, não deixamos de sermos servos de Deus e amigos de todos. Entra lá e registra. Vai ser o maior envolvimento online da história da ULB. Não só os jovens, mas toda a família presente para participar do Acamp Já online da União Leste Brasileira. Beleza? Tá aqui, ó, ulb.org.br/inscricão. Inscricão porque não tem C cedilha, tá certo? Na internet também não tem tio lá no endereço de e-mail. Então fique esperto, a partir de amanhã você poderá fazer a inscrição da sua família, para você participar da sua casa. E assim aqueles que estão tendo problema de reunir pelo menos 10 ou 15 pessoas, não terão este problema porque estarão realizando com a sua própria família. Então repetindo, se você pode com a sua base, beleza. Se você não pode com a sua base, então faça por família, mas não fique de fora porque vai ser um programa muito especial a começar da sexta-feira à noite, dia 24 de abril, até domingo, dia 26. Vai ser bênção, o pastor Dênio está falando, a Patrícia Santiago está botando aqui eu, ok? E Léus Bahia está colado no Acamp Já, parabéns, e a SD de Vilela, Deus seja louvado. Só participa desse Acamp Online quem vai para o Acamp JA? Não.
Você pode participar. Esse é um requisito básico para quem vai, mas quem não vai pode participar desse também. Quem vai tem que participar desse. Quem não vai do outro pode participar desse também. Não fique de fora. É uma alegria muito grande ter sua presença conosco. O pastor Jadson está dizendo que nós vamos bombar em nome de Jesus. Então agora, inscrição por família na intranet. Aqui o endereço lb.org.br/inscricão, ok? E quem vai participar por base vai fazer a sua inscrição por intermédio do sistema de gerenciamento do Ministério Jovem, beleza? Eu espero que você tenha entendido. Os departamentais, cada um da sua respectivo campo, está aí para tirar a dúvida. E Piauí já está colado, aqui a Bahia está dizendo que vai chegar. O coronavírus não vai nos deter, nós não vamos deixar de ser igreja porque tem um vírus por aí, circulando por aí, ok? Outra coisa que a gente tem que ter em mente é exatamente os cuidados. Moçada, mudando um pouquinho de assunto agora, leve a sério a questão da restrição, leve a sério o cuidado com a higiene. Aqui, ó, pegar o seu álcool gel para poder purificar, limpar suas mãos, higienizar suas mãos. Isso é muito importante. As medidas necessárias, alimente-se bem, procure dormir bem, para que seu sistema imunológico esteja fortalecido. Utilize muitas frutas, verduras e legumes, beba muita água, consuma vitamina C, fortaleça o seu sistema imunológico, ainda que dentro de casa, faça um pouco de exercício físico, não deixe de ler a Bíblia, firme confiança em Deus, não deixe de orar, não deixe de beber bastante água, não deixe de fazer um exercício físico, não deixe de consumir bastante frutas, verduras e legumes, de preferência cru, ok? Então, evite o açúcar, evite o sal para fortalecer o seu sistema imunológico. Outra coisa, não gaste dinheiro de modo supérfluo, não gaste com qualquer coisa. Passe a partir de agora a comprar somente o essencial. Por que eu estou te dizendo isso? 40% da população brasileira trabalha por conta própria, são autônomos, gente que tem dinheiro em função do trabalho que realiza, não é funcionário fixo em lugar nenhum, não tem uma renda fixa, a renda é oscilante por ser um indivíduo autônomo. Diante disso, mesmo com aqueles que são empregados e mesmo aqueles que são autônomos, nós estamos com uma previsão de uma recessão, de um caos financeiro. Então é preciso neste momento economizar. Se você ia comprar aquele tênis, dá uma segurada. Se você ia comprar aquela roupa, dá uma segurada. Quanto aos alimentos, compra aquilo que é necessário. Procure ajudar as pessoas, tá certo? E tem um vislumbre de economia neste momento, porque a gente não sabe por quanto tempo vai perdurar e o quão intensamente isso vai afetar a economia. Que vai afetar, já está afetando, mas a durabilidade deste processo de ser afetado a economia, a gente não sabe. Então é bom você ser simples como a pomba e prudente como a serpente, tá bom? Evite gastos desnecessários, para que você possa enfrentar de modo o mais saudável possível, fisicamente e economicamente falando, os dias que temos aí pela frente, tá bom? Não custa nada você ser simples como a pomba e prudente como a serpente. Deus, ele vai nos abençoar. Pastor Emerson está aí, galera do Cabula mandando aí um abraço aí, dizendo que está colado. Grande pastor Emerson, nosso líder de jovens aqui da Associação Bahia. Então vamos ser sábios na administração dos nossos recursos, ok? Quanto tempo o coronavírus vai ficar por aí? O pessoal lá do exterior fala coronavírus. Quanto tempo vai durar essa pandemia? Nós não sabemos ao certo, mas já sabemos que é certo que os efeitos sobre a economia nacional e mundial já estão acontecendo e um vislumbre de recessão está vindo por aí. Eu espero, é claro, que essa dificuldade não iniba a sua fidelidade, porque vamos ser fiéis a Deus até a morte, ok? Isso não vai impedir de eu ser fiel ao Senhor no que diz respeito à devolução dos dízimos e das ofertas. Já existe o aplicativo que é 7Me, que a gente pode fazer, porque o que é de Deus é de Deus. A gente vai enfrentar a crise, mas nem por isso vamos nos tornar ladrões, tomando para nós aquilo que pertence ao Senhor, tá certo? Então estejam atentos e vigilantes quanto a todas essas coisas, em nome de Jesus. Então vamos lá, recapitulando. A inscrição pode ser feita por base no sistema de gerenciamento.
A inscrição pode ser feita pela intranet, pelo portal ulb.org.br/inscrição para o Acamp Já online. O prazo de inscrição nós estamos estendendo até o dia 15 de abril para você participar conosco do dia 24 a 26. Fechou? Esse é o resumo da questão das inscrições. Agora o resumo quanto à questão das orientações. Beba bastante água, certo? Mantenha a higienização das coisas, fique em quarentena, em processo de isolamento, ok? Ajude os idosos que precisam do seu auxílio para que eles não se exponham. Quando você for ao mercado, ofereça ajuda para alguém, para que a pessoa idosa não tenha necessidade de ir até lá. Faça o seu trabalho missionário de dentro da sua casa, seja missionário aí onde você está. Lembre-se de beber bastante água, lembre-se de fazer exercícios físicos, mas não levando o corpo à exaustão, para que não prejudique também o sistema imunológico, porque tudo demais faz mal. Lembre-se de comer bastante frutas, verduras e legumes e de descansar. Você precisa, porque é no momento do descanso que o seu sistema imunológico também é fortalecido. Pensa nisso, se alegre, sorria bastante, porque sorrir também fortalece o sistema imunológico e isso é muito bom, tá certo? Bom, já dei algumas dicas, vou passar aqui alguns salves agora aqui para a Missão Sergipe, tem gente aparecendo aí da Missão Sergipe, quero dar um salve aí também para a galera da Bahia Sudoeste, da Associação Bahia, pessoal que está por aqui de todas as partes do Brasil, muito obrigado, Deus seja louvado. Pastor Josué Carvalho está aqui na área, nosso líder de jovens da Missão Bahia Sudoeste, vai estar dizendo que a sua juventude vai estar colada no Acamp Já, quer seja por família ou quer seja por base. Pressão pura, está dizendo o pastor, nosso querido pastor Emerson. Eu quero convidar um deles aqui para entrar ao vivo com a gente agora, só para interatividade, que já está chegando a hora da gente abrir a palavra. Então vamos começar aqui no processo de interatividade. Deixa eu ver se eu consigo conversar com alguém. Deixa eu ver se aparece alguém aqui para a gente conversar. Me convidem aí, por favor, meus departamentais. Vamos ver se a gente consegue trocar uma ideia aqui, juntos aqui. Vamos lá. Pastor Emerson está falando sobre a pressão. Faz o convite aí que a gente quer trocar uma ideia. Alguma chance de cancelamento do Acamp Já, pois a Assembleia Geral já foi cancelada. Bom, a previsão aí de acontecer o cancelamento da Conferência Geral deu-se em função, ok? Deu-se em função não de se estender o vírus. A gente acha que até o período do mês de julho, mais ou menos, tudo já estará resolvido em nome de Jesus. Essas são as previsões dos profissionais. Mas eu estou dizendo para vocês o seguinte, que a Conferência Geral foi cancelada, conforme vídeo que eu publiquei aqui no meu feed do pastor Williams Costa Júnior. Ele explicou que não daria tempo do pessoal se refazer depois da liberação para o processo de viagem, que a gente de todas as partes do mundo, então não daria tempo de comprar em cima da hora todas as coisas, ia ficar muito difícil, por isso a Conferência Geral foi transferida para maio. Só que na nossa perspectiva, se tudo estiver resolvido, acalmado, voltado para a normalidade em torno de junho, não há problema para a gente, porque o nosso evento é somente em outubro. Ok? Então a gente vai estar analisando tudo com muito carinho. Entendemos que não vai precisar do cancelamento, entendemos isso, ou do adiamento. Mas se houver necessidade, obviamente que com muita responsabilidade, nós vamos então estar dando as informações quanto a isso. Quanto ao Aventuri Online da União, as inscrições elas vão ser postergadas também, ok? O Aventuri Online, as inscrições vão ser postergadas também, um pouco mais à frente. Vamos anunciar a data aí um pouco mais para frente. O evento é em maio, no último final de semana de maio. As inscrições vão acontecer e provavelmente na primeira semana de maio teremos uma análise melhor do cenário, ok? Para saber se vamos conseguir. O Acamp Já Online a gente consegue fazer por família, mas o Aventuri a gente só consegue fazer se for por clube de aventureiros. Então, isso aí está sendo estudado. A princípio está tudo certo. Em maio talvez já tenhamos uma situação que nos permita, mas estamos estudando e a princípio está tudo certo, ok? Muito bem. Então estamos estudando isso aí com muito carinho aí, tá bom? Para que dê tudo certo. Os requisitos do Acamp Já vão contar pontos
para o app protagonista, tem bases que não vão poder participar, interferem em pontuação. Se os membros da base fizerem em família as atividades que nós vamos estar passando, vai estar contribuindo para a base. Se temos jovens da base que estão fazendo as atividades com a família, vai rolar pontuação tranquilo, numa boa, do mesmo jeito, tá certo? Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta aqui. Cabula 6 não vai para a conferência, mas nós vamos estar no Acamp já. Olha a mensagem aí do Cabula 6, legal, ok? O vídeo com as crianças que é para mandar do Insta, isso, no Instagram. Todos os requisitos que as crianças precisam fazer envolvendo a comunidade ou pessoas que nesse momento elas estão suspensos, ok? Você não precisa cumprir estes requisitos. Se voltarmos à nossa normalidade a tempo, aí então os requisitos voltarão a valer. Aqueles que já fizeram podem publicar no seu Instagram do seu clube conforme foi solicitado. Tá joia? Tem alguém aí, alguns dos meus departamentais aí para a gente solicitar a participação do vídeo? Dá uma chamada, faz um convite aí para a gente poder, que a gente vai entrar agora na análise da palavra. Deixa eu ver se eu tenho alguns aqui no processo do convite. Deixa eu ver se eu consigo falar aqui com o pastor Josué Carvalho, Bahia Sudoeste. Deixa eu dar uma olhada, estou aguardando aí o pastor Josué Carvalho. Vamos lá, grande homem de Deus. Fala, aí, meu garoto? Tudo bem, meu líder? Só alegria? Joia, graças a Deus. E como é que está a expectativa da Missão Bahia Sudoeste, o envolvimento, se agora a coisa muda de foco, vai ser por família, além das bases? Todo mundo colado, e a bênção agora vai ser estendida não só ao jovem, mas à família do jovem. Então, eu tenho certeza que isso vai ser uma bênção para toda a União Leste Brasileira, e nesse momento que a gente está passando aí de instabilidade, vai vir trazer um refrigério ao nosso coração. Então, todo mundo aqui colado no Acamp já online, que vai ser bênção para as famílias da União Leste Brasileira, com certeza. Manda um abraço aí para a galerinha da Missão Bahia Sudoeste. Dá aquele incentivo, pastorzão. Galera da Missão Bahia Sudoeste, vocês viram aí a novidade, né? Ontem eu dei uma palhinha do que ia acontecer. Pastor Dudu já falou aí. Então, Camp já online está liberado para geral. Não só para o jovem, mas também para as famílias. Para o pai, para a mãe, para o irmão, para a irmã. Até para a sogra está liberado. Ô, glória! Aí o evangelho é maravilhoso, né? Então avisa para a galera aí que a inscrição para as famílias é na intranet. Exatamente. A inscrição para as bases continua sendo no Ministério, no sistema de gerenciamento do Ministério Jovem. Exatamente. Então você que está na base faz pelo sistema de gerenciamento do Ministério Jovem, e você que vai fazer pela família, entra no intranet aí, ulb.org.br/inscricão, e faz sua inscrição, você e sua família, para participar desse grande movimento, que eu tenho certeza, pastor Dudu, será o maior movimento online da história da União Leste Brasileira, e por que não da divisão sul-americana. Em nome de Jesus. Valeu, pastorzão. Obrigado pela sua participação. Tá colado conosco. Um abraço. Deixa eu ver se eu chamo aqui outro colega agora. Deixa eu ver quem eu consigo chamar aqui agora. Se tem mais alguém aí. Deixa eu dar uma olhadinha. Ok. Cadê o pastor? Cadê? Deixa eu convidar aqui, ver se eu consigo falar com o meu presidente. Deixa eu ver se eu consigo falar com o meu presidente. Meu presidente, você está por aí, meu presidente? Fixei aí o seu comentário. Dá uma olhadinha, ver se o senhor consegue aí responder a gente. Ok? Acho que agora não é possível. Deixa eu ver se eu consigo falar aqui com o Emerson. Cadê o Emerson? Cadê o Emerson? Pastor Jadson, Encarnação. Deixa eu ver se eu consigo falar com o pastor Jadson, Encarnação, abaque na área. Meu filho, aí, galera. Tá mostrando você todo aí. Eita, nós. Cadê o rapaz? Bora, comando. Do inferno aí agora, mano. Que visão é essa? Que provação é essa, a galera aqui mano? no chão, ó, todo mundo acompanhando a live aí. Eita, aqui já tá em família aí, mano. Manda um abraço pra baixo aí, já, fala uma coisa boa pra essa meninada. E aí, galera, estamos aqui em família no chão, acompanhando tudo aqui. E aí, de repente, eu vejo aparecer o convite. Deixa eu colocar a camisa aí para não assustar geral, né, Maria? Os irmãos, né, mano? Manda um recado bacana para toda a BAC aí. Convida essa galera para o engajamento aí na nossa super Acamp já online.
A esposa está na área Aí, aqui galera. também, ó, marcando como polícia. Aí. Aqui também está tudo em família. É isso aí. Galera, seguinte, agora mais do que nunca, né? A turma já se movimentou, algumas bases já estão inscritas e agora é correr para a família, todo mundo em casa. Maria Alice vai participar, Jada vai participar, todo mundo, né, pai? Amém. Todo mundo participando da Campus Online para a glória de Deus. E viva a ABAC, e viva o LB, e vamos trabalhando aí, vamos junto, para fazer um movimento. Pai. Eu tô com a minha galera, dá um salve aí, gente, todo mundo. Salve aí. Show de bola. Valeu, pastorzão. Maria. Feliz sábado para você e toda a família. Tamo junto aí, em Forte nome abraço. de Jesus. Valeu, garoto. Valeu, um abraço, pra gente. você. Valeu, ABAC. Valeu, Abac. Abac sempre top. Valeu, Abac. Deixa eu ver mais alguém aqui por aqui. Vamos entrar na mensagem já. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui na área. Opa. Tentando dar uma vislumbrada. Ver se eu consigo falar aqui com os meus outros departamentais. Deixa eu ver. Algum convite? Deixa eu dar uma olhada. Meu toque screen começou a dar problema aqui, mano. O que é isso? Que parada é essa, mano? Que negócio é esse? Ih, gente, o toque screen aqui resolveu bugar. Tô clicando e não abre nem... Tô clicando aqui no participação, tá virando a câmera. Tá tudo doido aqui. Ficou doido. Aí, eu coloco para participar, a câmera vira de foco. Mas não tem problema. Tamo junto aí em nome de Jesus. Ok? Moçada, é o seguinte. Estamos diante aí de uma pandemia e algumas projeções estão sendo feitas. A Universidade de Hong Kong, por exemplo, fez a seguinte projeção de que, ao analisar toda essa situação, eles estão considerando que é possível que aproximadamente 45% a 60% da população mundial contraia o coronavírus. Já imaginou o que significa 45% a 60% da população mundial? É muita coisa, gente. Então, tem que tomar cuidado mesmo. E esses estudiosos da Universidade de Hong Kong chegaram à conclusão disso daí, mas eles sabem que nem todo mundo vai manifestar os sintomas. Pode até ter o vírus, mas não necessariamente manifestar os sintomas, dado o sistema imunológico estar forte ou não. Eles estão dizendo o seguinte, que a Organização Mundial de Saúde está estipulando que 3,7% aproximadamente das pessoas que contraem um vírus chegam a óbito. 3,7% de todos aqueles que contraem um vírus chegam a óbito. Só que eles estão levando em consideração a quantidade de pessoas aí, dentro das estatísticas deles, só que tem uma estatística mais otimista. Tem uma outra estatística que está dizendo que 1% da população mundial provavelmente vai estar adquirindo esse vírus. Agora, se 1% vai ser levado a óbito. Ou seja, a Organização Mundial de Saúde está falando de 3,7%, outras perspectivas mais otimistas estão falando de 1%, e diante de tudo isso daí, se você considerar 60% da população mundial contraindo o vírus e 1% sendo levado a óbito, nós teríamos aproximadamente 45 milhões de pessoas mortas. Já imaginou que tragédia? 45 milhões de pessoas mortas. Todavia, essa não é a maior pandemia da história. A gente já teve, por exemplo, outras pandemias, como, por exemplo, a gripe espanhola, que mais ou menos consumiu em torno de 50 milhões de vidas. Você também teve a maior de todas da história, que foi a peste negra, ou peste bubônica, que aconteceu do ano de 1343 a 1356, foi o ápice, e que ceifou a vida de aproximadamente 70 milhões de pessoas. Então, já existem históricos aí de pandemias ao longo do planeta, e agora estamos tendo essa perspectiva de 60% no máximo da população mundial de contrair coronavírus e 1% desses 60% serem levados a óbito.
aproximadamente 40 milhões de pessoas. Nós vamos orar fervorosamente para que isso não aconteça, para que esses números não se multipliquem para atingir esse clímax trágico, mas nós vamos tirar algumas lições preciosas de todas essas coisas para a nossa vida espiritual, ok? Uma consideração que eu preciso que vocês tenham em mente é a partir da seguinte perspectiva. Estamos no tempo do fim porque está tendo o coronavírus. Estamos no tempo do fim porque houve há uns anos atrás, algumas décadas, aí, a Guerra do Golfo. Estamos no tempo do fim porque há muita violência. Estamos no tempo do fim porque, em vez de ocorrer guerras, há rumores de guerra. Estamos no tempo do fim porque o amor está se esfriando de quase todos. Estamos no tempo do fim porque as pessoas estão se distanciando de Deus, se tornando cada vez mais materialistas, secularistas. Estamos no tempo do fim por causa do coronavírus. Ai, meu Deus, Jesus está voltando, estamos no tempo do fim. Filho, deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus. Nós estamos no tempo do fim, não é porque tem coronavírus, nós não estamos no tempo do fim porque tem guerra, nós não estamos no tempo do fim porque o amor se esfriou. Guerra acontece desde que o pecado entrou no mundo. Amor se esfriar, inclusive da própria família, desde que o pecado entrou no mundo, já acontece. Caim matou Abel. Nós verificamos no povo de Israel batalhas e mais batalhas. Fim do mundo, porque a fome está prevalecendo na Etiópia, em alguns países da África, ou mesmo em regiões remotas do Brasil. Tem fome, estamos no fim do mundo. A fome sempre fez parte da história humana. Neste período de peste, por exemplo, a maior de todas elas, com cerca de 70 milhões de mortos, que foi a peste negra, no período aí de 1300 e alguma coisa, 1343 em diante, muita gente morreu de fome também. Mas por que estamos no tempo do fim? A guerra sempre fez parte da história humana, a Idade Média está coroada de pessoas que foram sacrificadas, a violência sempre imperou no Império Romano e nem por isso era o tempo do fim. Por que estamos no tempo do fim, pastor? Ai, meu Deus, o coronavírus, o tempo do fim. Estamos no tempo do fim, não é porque tem coronavírus. Nós estamos no tempo do fim porque a profecia bíblica apontou o início do tempo do fim, com um episódio marcante anunciado na palavra. Se você estudar detalhadamente o livro de Daniel, que estudamos ao longo da lição desse trimestre, você percebe o desenvolvimento de 4 reinos. Eu citei isso na escola sabatina nessa manhã. Você percebe o desenvolvimento da Babilônia, você percebe o desenvolvimento da Medopérsia, a Babilônia, do ano 605 a 539. A Medopérsia, do ano 539 a 331. Aí vem a Grécia, de 331 a 168. E vem Roma, de 168 a 476 depois de Cristo. 168 antes de Cristo, 476 depois de Cristo. Os 4 impérios mundiais apontados pela profecia. Por que nós estamos no tempo do fim? Porque depois que esses impérios foram passando, este 4º império foi caracterizado de um modo diferenciado. O Império Romano se dividiria em 10 partes, 10 chifres, 10 tribos bárbaras. A partir de 476 depois de Cristo, Roma chegou ao seu clímax e acabou. Rômulo Augusto foi o último imperador e as tribos bárbaras originaram a Europa como nós temos hoje. Só que nesta fase já estava sendo desenvolvido o processo da supremacia papal, que perseguiria os santos do Altíssimo, mudaria a lei de Deus do sábado para o domingo, incluiria indulgências para perdão de pecados, pagamento de pecados. Você obtinha o perdão do pecado pagando grana para a igreja, e você começou a perceber que tudo isso era fruto do desenvolvimento de Roma, só que no seu estado papal, dentro dessa perspectiva profética. E para que Roma tivesse esse estabelecimento de supremacia, dos 10 chifres do animal terrível, espantoso, do dragão, 3 precisaram ser arrancados, porque eles não concordavam com a supremacia papal. Aí você tem os vândalos, os érulos e os ostrogordos. Os ostrogordos, no ano de 538, eles foram destruídos. E a Bíblia anuncia que essa supremacia que mudaria a lei de Deus, magoaria o Altíssimo e perseguiria os santos do Altíssimo, que foi a Inquisição, o massacre de São Bartolomeu, a vida ceifada dos valdenses, dos albigenses, dos huguenotes, enfim,
todo fiel servo de Deus que vivia em função da palavra tinha a sua vida ceifada pela Inquisição. E aí a profecia aponta que isso duraria 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Isso, 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, equivale a 1.260 dias, que equivale a 1.260 anos. Resumindo a conversa, a Bíblia diz que Daniel recebe a revelação de que por 1.260 anos chegaria a esta supremacia papal que é derivada do Império Romano, cuja revelação nos foi entregue 600 anos antes de Cristo. Diante desse cenário, o que se monta? Que Daniel pergunta, e aí, como é que vai ser esse tempo do fim? Ou seja, depois de 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, começa o tempo do fim. Em 1798, foi o final dos 1.260 dias da supremacia papal, que tanto perseguiu e tanto mudou a lei de Deus e tanto reivindicou para si os atributos que pertenciam a Cristo, como intercessor entre Deus e os homens e como cabeça da igreja. Diante dessa perspectiva histórica, foi revelado pela Bíblia que o final de 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, o final dos 1.260 anos, que é o que significa isso, seria o início do tempo do fim. Por que estamos no tempo do fim? Porque em 1798, com a Revolução Francesa do Napoleão Bonaparte, o Papa Pio VI foi aprisionado por Harley e Cervoni, que eram servos do Berthier, que era o coronel, que era o general do Napoleão Bonaparte. 1798 é o final dos 1.260 dias, 1.260 anos. Biblicamente, profeticamente falando, início do tempo do fim. Desde quando estamos no tempo do fim? Desde 1798. A qualquer momento, os últimos eventos podem estar acontecendo, como já aconteceu o escurecimento do sol, queda das estrelas e todas as coisas, e a Primeira Guerra Mundial, e a Segunda Guerra Mundial, e fome, etc, etc. E essas coisas que sempre permearam a história da humanidade, elas passam a ter ênfase nos últimos dias da história da Terra. Agora, os últimos dias de verdade, a coisa que vai piorar. Aí, os últimos dias de verdade é que as coisas realmente se tornarão difíceis, porque a Bíblia coloca um tempo de angústia qual nunca houve sobre a Terra. Enfrentar o coronavírus não equivale aos últimos episódios da história desta Terra. Vou te dizer por quê. Isto é uma peste. O Ellen White chama isso de gotas de praga. Num texto que a gente lê da Ellen White, é como se fossem gotas de pragas que Deus permite como sinal de advertência para todo o planeta. E que advertência vindo numa boa hora. Ou seja, se porventura estávamos dormindo, hora de acordarmos. Se porventura estávamos vacilantes, hora de voltarmos para o eixo, segurarmos na mão do Pai. Tudo isso é um processo de advertência, mas isso não é porque está acontecendo isso que estamos no tempo do fim. Estamos no tempo do fim porque a profecia anunciava o tempo do fim ao final dos 1.260 anos, ou seja, desde 1798. Agora, é claro, diante dessa perspectiva, a gente começa a observar alguns exemplos importantes na perspectiva bíblica. Exemplo, Cristo disse que quando esses sinais começassem a acontecer no tempo do fim, nós deveríamos erguer a nossa cabeça, porque a nossa redenção se aproxima. Ou seja, eu não já sabia disso? Ou seja, não já foi anunciado pela palavra de Deus? Então, por que eu estou nervosinho? Por que eu estou desequilibradinho? Por que eu estou fora da casinha? Esse não é o comportamento de quem está preparado para a volta de Jesus. Quando essas coisas começarem a acontecer, erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Então, não é a melhor frase dizer que eu estou contente com o que está acontecendo. Eu não estou contente com o que está acontecendo, mas, em contrapartida, é o cumprimento de todas as coisas anunciadas pela palavra que levam-me a um despertamento para que eu esteja verdadeiramente pronto para aquilo que está vindo. Agora, note, se minha fé estiver abalada por causa do coronavírus, é sinal que eu não tenho a menor estrutura para enfrentar o que por aí ainda há de vir. Porque o coronavírus é uma peste, não é um decreto de morte. O coronavírus
É uma peste, não é um decreto de observação obrigatória de um outro dia diferente do dia do Senhor, que é o sábado. Note, as coisas relacionadas ao tempo do fim, os últimos instantes da história desta terra, elas não estão acontecendo ainda, mas este acontecimento abre os nossos olhos para enxergarmos se estamos preparados de fato, porque algumas pessoas estão fora do equilíbrio, estão com muito medo, estão desesperadas, estão aí preocupadas, gente querendo se matar, gente isso, o mundo está acabando. Filho, nós conhecemos as profecias. E havendo profecia, o povo não se corrompe. E diante de toda essa perspectiva, temos o conhecimento à nossa disposição para mantermos um posicionamento equilibrado. Aí você olha para o texto de Ellen White, no Testemunho para Ministros, na página 115 em diante, e ela diz, assim como aconteceu nos dias do profeta Daniel, voltará a acontecer nos finais da história desta terra, no tempo final da história dessa terra. Muito bem, isso significa o seguinte, perseguiram Daniel, vão perseguir a gente também. Né? Houve um decreto de morte para o Daniel, haverá um decreto de morte para a gente também. As pragas caíram sobre o antigo Egito, as pragas cairão sobre o mundo também. Mas quando essas coisas começarem a acontecer, é porque estamos muito próximos da nossa redenção. E agora, essa peste, essa gota de praga que cai sobre a terra, conforme diz Ellen White, é um abrir dos olhos para enxergarmos a nossa necessidade de nos agarrarmos mais a Deus. E outra coisa, é um tapa, é um cascudo em toda essa gente que andou desafiando a questão da soberania divina. Essa gente que precisa ser despertada para a necessidade de estar preparado para algumas coisas maiores que ainda ocorrerão. É Deus agindo por intermédio dessas coisas para alertar-nos quanto à necessidade que temos dele. E é exatamente isso que devemos aproveitar nessa fase, nos aproximarmos e nos agarrarmos mais às mãos do Senhor. Não foi assim que sempre aconteceu na perspectiva bíblica? E algumas coisas precisam servir para a gente nessa época como processo de aprendizado, moçada. Exatamente. Estamos em casa. É momento da família se aproximar mais. Anteriormente, nessa corrida muito grande, tinha gente que passava o sábado inteiro, sem ter contato com os membros de sua família, sob a desculpa de estar envolvido com as atividades da igreja, negligenciando assim a família. Então, Deus está te dando uma oportunidade agora de você aproximar-se mais dos teus filhos, de você aproximar-se mais do teu cônjuge, de você estar em casa com eles, para que o relacionamento seja estreitado. Ou seja, esta coisa ruim que está acontecendo está te proporcionando uma situação em que você vai ser beneficiado no final se enxergar a coisa sob a perspectiva que Deus quer que nós enxerguemos. Ou seja, você tem uma chance de melhorar a qualidade do seu relacionamento familiar. Você tem uma chance de orar com seu cônjuge, de orar com seus filhos, de fazer culto junto se não fazia. Então, aproveite essa oportunidade. Você quer ver uma outra coisa? A gente acaba de aprender que a igreja é mais do que templo. A igreja somos nós. Eu sou a igreja, você é a igreja. Ou seja, o poder da igreja não se restringe ao templo que ela se reúne, mas à mobilização do povo em função da vontade do Senhor. Nós somos a igreja. Outra coisa que precisa ser relembrada neste período que nós estamos atravessando. Você quer ver uma outra coisa que precisa ser relembrada? Que nós não temos o controle de nada. Verdade. O que a gente controla? A gente não controla nada. Somos plenamente dependentes de Deus. Somos plenamente frágeis. Somos plenamente dependentes do Altíssimo, de sua misericórdia. A nossa vida longe dele não significa absolutamente nada. Precisamos de Deus. Visualização de dependência dentro do processo que nós estamos atravessando. E quanta gente por aí, pelo conforto da vida, por estar tudo tranquilo, tudo aparentemente bem, começa a se sentir independente de Deus, que eu não dependo de Deus para nada. Agora, com uma crise dessa, olha quanta gente se volta para a oração, olha quanta gente se volta para pensar em Deus, olha quanta gente abre a janela para cantar, para louvar, quanta gente vai para a internet, para ao invés de ficar fazendo coisinhas, também se preocupar em pregar a palavra. Isso é lindo, moçada. Aproveitemos essa oportunidade para esse processo de
de aprendizado. A família é importante, a igreja é mais do que o templo, sou eu, são as pessoas, é você, somos nós. E outro aprendizado é que nós somos limitados, nós somos frágeis. Quer ver uma outra coisa que dá para aprender? Que devemos olhar com mais misericórdia, com mais amor para os nossos velhinhos. Devemos cuidar deles melhor. Olha que oportunidade que Deus está nos dando de enxergar o pessoal da terceira idade com mais valor, com mais preocupação, de você achar que por eles serem idosos tem que ser escanteados. Não, é o momento de se preocupar com eles. Olha a chance que Deus está te dando. Você quer ver uma outra coisa? Deus está criando em você uma estrutura agora para enfrentar coisas maiores lá na frente. E se você for um vencedor neste momento, significa que você vai estar com uma casca mais grossa pelo poder do Espírito Santo para lá na frente enfrentar um desafio mais intenso. Porque não é assim? Primeiro Davi não enfrentou o urso, primeiro Davi não enfrentou o leão, para depois enfrentar o gigante. Não foi num processo crescente? Deus também está nos condicionando num processo crescente. Essas dificuldades que Ele está permitindo acontecer é para engrossar a nossa casca, para estarmos mais firmes, mais alicerçados, criarmos uma coragem e aprendermos a confiar mais. Sabe o que é isso? É sair do evangelho da teoria e entrar no evangelho da prática. Porque antes falávamos muito, temos que crer em Deus, temos que acreditar em Deus, temos que confiar em Deus. Ele é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. É sempre da boca para fora. Agora chegou o momento de colocar na prática isso que a gente sempre usou como teoria. É o momento da prática, que você vai ser fiel a Deus, mesmo sem ter uma salva passando diante de você. Você vai devolver o que é de Deus a despeito de estar na sua casa. Você vai ser fiel ao Senhor na circunstância difícil que você se encontra. Entendeu isso? É uma oportunidade de sairmos do blá, blá, blá e fazermos a prática da fé, da confiança em Deus, de estarmos olhando para o alto, porque a nossa redenção se aproxima. Coragem para enfrentar os problemas e chegar a uma outra conclusão. Deus é tudo. Deus é tudo, mano. Simplesmente isso. Você começa a vislumbrar a realidade do que está acontecendo. A única coisa que você... Cara, se a gente não tiver com Deus, nós estamos arruinados. Se estivermos sozinhos, nós estamos perdidos. Só temos uma chance dada a nossa fragilidade. Deus, Ele está nos preparando para coisas maiores e este momento precisa ser aproveitado para que esse crescimento seja obtido. Segura na mão de Deus. O comportamento do Daniel é exemplar. Estudamos ele ao longo desse trimestre e eu não consigo imaginar o Daniel recebendo um decreto de morte. Nós nem recebemos decreto de morte, mas o Daniel recebeu um decreto de morte e ao receber, eu não consigo imaginar um Daniel se escondendo, se agarrando a um poste, por favor, não me leva, por favor, não faz nada. O cara está confiante. E como é que se obtém uma confiança, uma estabilidade extraordinária, como Daniel, como Sadraque, Mesaque e Abdenego diante de uma fornalha de fogo ardente? Como é que se consegue essa estabilidade? Como? Com a vida de oração. Simples assim. Vida de oração. Daniel orava, Sadraque, Mesaque e Abdenego orava, Jesus, para enfrentar o que enfrentou no Getsemane, orou. Convocou os discípulos para uma vida de oração para que pudessem enfrentar as coisas que pudessem vir. Antes de sair ao mundo para pregar o evangelho, ficaram em Jerusalém para serem revestidos de poder. Vida de oração. O segredo é o mesmo. Confiança no Pai. Lembra da historinha quando o avião estava em turbulência, todo mundo gritando, as máscaras caindo e um molequinho comendo e sentadinho, quietinho, sem manifestar nenhum estardalhaço? Aí, ao término da turbulência, que foi louca, a aeromoça perguntou: menino, como você foi o único a permanecer calmo? Como? E o moleque respondeu para a aeromoça: o meu pai é o piloto. Eu confio no meu pai. Percebeu a diferença? Vai criar um estardalhaço pelo que está acontecendo? A gente não sabe quem é o piloto. Quem que é o piloto desse planeta que está conduzindo a história poderosamente? É o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. E Ele nos avisou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ter bom ânimo no meio da aflição. Nós estamos passando por um período difícil? Sim, mas é para ter bom ânimo, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E se Deus é por nós, quem será contra nós? O final da história a gente já sabe, é vitória para o povo de Deus.
peste nunca foi problema para Jesus. Nem a morte é problema para Jesus. Porque ele é a ressurreição e a vida. Quem crê nele, ainda que morra, viverá. Então está definido. Final do filme é a nossa vitória. Estamos passando por um capítulo difícil. Vamos passar por capítulos piores, porque o que estamos enfrentando agora ainda não é o fim. Então prepare-se, continue se fortalecendo com Jesus Cristo, Bíblia, oração, os irmãos aqui na família, comunidade, e vamos aproveitar esse momento, unificar a família, vamos aproveitar esse momento para perceber que trabalho não é tudo, tá vendo? A gente está sendo impossibilitado de trabalhar, eu não estou conseguindo fazer as viagens, meus compromissos foram adiados, eu tinha uma vigília hoje, eu tinha uma celebração hoje à tarde, tudo, trabalho não é tudo, mas você tem um tempo para sua família, você tem um tempo para melhorar sua comunhão com Deus e você vai tirar de todo esse processo, ora doloroso, um processo de crescente, de relacionamento crescente com Deus. Segura na mão de Deus, Ele vai te dar a vitória e a vitória vem através da comunhão. A comunhão é possível pela palavra. É por isso que aqui na União a gente grita todos pela palavra. Se agarre a ela, que ela seja o seu guia, seu manual de fé e prática para enfrentar essa turbulência. Obrigado, gente. Obrigado, muito bom estar com você. Vamos para cima do Acampe já, nós não vamos desistir, nós vamos para cima, nós vamos nos adaptar, ok? Desistir não, adaptar-se sim. Vamos adaptar-nos para que possamos ter uns períodos estendidos de inscrição, para que possamos ter essa flexibilidade para as famílias participarem juntamente com os seus jovens e assim vai ser tudo por Ele, em nome de Jesus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, pelos séculos eternos. Lucas Carvalho, obrigado pela sua presença. Vamos para cima, nós vamos orar, nós vamos trabalhar. Deixa eu ver se voltou aqui o meu touchscreen, está funcionando de novo, para ver se eu consigo falar com alguns de vocês antes de fazermos a oração. E não está funcionando não, está ruim mesmo. Está dando revés aí. Ó. Desculpa, vai ficar por um outro momento aí. Vamos orar? Porque agora a gente tem, daqui a 3 minutos, a live no Jovens Adventistas Brasil, com o pastor Carlos Capitelli, da Divisão Sul-Americana. A igreja não para. Nada pode deter o avanço da igreja, em nome de Jesus, porque ela é a menina dos olhos de Deus. Só que a igreja não é o templo, a igreja sou eu. Sabe o que isso significa? Eu sou o menino dos olhos de Deus. Você é o menino dos olhos de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. Não há nada mais precioso na terra do que a sua igreja, e a sua igreja somos nós, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido, Deus eterno, muito obrigado por este ministério, muito obrigado por tua palavra, muito obrigado por ser o Deus que tu és, muito obrigado pelas escrituras serem tão claras, tão específicas, tão abrangentes. Ajuda-nos a vivermos todos pela palavra, ajuda-nos a estarmos em comunhão, em relacionamento, em missão, quer no templo ou fora dele. Ajuda-nos a aproveitar este momento para nos unirmos mais à nossa família, ajuda-nos a aproveitar este momento para podermos estudar mais, lermos bons livros, cuidarmos da nossa saúde, a ampliar a nossa intimidade contigo, a dar mais atenção para os nossos velhinhos, a entender que dinheiro e trabalho não é tudo na vida, a entender que o teu reino e a tua justiça devem, em primeiro lugar, ocupar a nossa existência no trono de prioridades. Fica conosco, abençoe a cada uma dessas pessoas que estão aqui conectadas conosco na live, a cada departamental, a cada campo da União Leste Brasileira, a cada irmão nosso neste Brasil, neste planeta, que teu povo em toda a face da terra possa funcionar como pontos de luz, onde quer que cada um deles estejam, para a tua honra e a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe, amado. Vamos para outra live em nome de Jesus. Obrigado. 809 pessoas conectadas conosco, 813 agora. Vamos para a live do Ministério Jovem em nome do Senhor. Um forte abraço. Vai ficar registrado aqui nos stories por 24 horas esse nosso bate-papo, essa nossa conversa. Qualquer dúvida, procure o seu departamental em nome de Jesus. Valeu, abraço. Deus abençoe. Restante de sábado muito feliz e uma semana melhor ainda. Mandando um abraço aqui para o pastor Dênio. Valeu, pastor Dênio. Abraço para Patrícia Santiago. Obrigado, querida. Tamo junto. Minha secretária, Ellen Silva. Grande abraço. Grande abraço, pastor Stanley. Laís Flor. Deus abençoe todo mundo. Vamos para a live da divisão. Valeu!